A Chácara Sozin, localizada em Ponta Grossa, no Paraná, transformou-se em um exemplo de empreendedorismo rural e turismo sustentável. Com uma produção artesanal de sucos e vinhos, a propriedade familiar é destaque na região, especialmente durante a 42ª edição da FESUVA, na qual espera comercializar até 12 toneladas de uva. O legado da família Sozin vem de gerações. Sérgio Sozin, patriarca da família, relembra as origens da propriedade. Isso aí já aconteceu com meu pai, né, que ele veio do Rio Grande, né, meus avós são italianos, já vieram da Itália, meu pai veio do Rio Grande do Sul, chegou em Ponta Grossa como um simples funcionário para trabalhar numa outra granja de uvas. E daí ficou eu e meu irmão. E por sorte eu tive 3 filhos, né, que encararam a propriedade, saíram daqui, foram fazer faculdade, primeiro se formaram engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, e resolveram voltar aqui para a propriedade. Minha propriedade, nossa propriedade hoje não é mais minha, nossa, né, de toda a família. É uma propriedade pequena, ela dá 18 alqueires ou 46 hectares aproximadamente. Então quando chegaram de volta, eu falei, pesada, aqui não, se vocês forem plantar soja aqui, o negócio não vai dar para sustentar todos nós aqui. Então vamos ter que inventar, diversificar. E aí começou, nós já fabricávamos um pouco de vinho, de forma caseira, já fazia um pouquinho de suco também. Tinha um parral, já a quantidade de uva produzida já era bastante grande, acentuada. Mas aí sim eles resolveram, né, e ampliar a parte de produção de sucos, a parte de vinhos também. E assim montaram a vinícola, estamos no 2º ano, a vinícola é a fábrica de suco, já devidamente registrado no Ministério da Agricultura. E começamos com a produção pequena já, totalmente familiar, né? Somente agora na época da colheita que a gente contrata algumas pessoas para vir ajudar na colheita. E durante o ano é praticamente a família que trabalha. E com isso aí nós estamos nos mantendo muito bem aqui na propriedade, temos um ganho relativamente bom, né? Um nível de vida bem confortável, e estamos seguindo em frente. Com cerca de 18 alqueires ou 46 hectares, a Chácara Sozin é um exemplo de diversificação como estratégias para o sucesso. O filho de Sérgio, o agrônomo e empresário Marcelo Sozin, conta como a família transformou o espaço em um complexo multifuncional que combina produção agrícola, turismo rural e práticas sustentáveis. Vamos agora conversar com o Marcelo Sozin. Ele é o empresário que desse grupo familiar, hoje ele está à frente da vinícola Sozin. E você pode explicar para nós, Marcelo, como é que surgiu a ideia e a proposta de criar essa vinícola, que na verdade já é um sonho que vem engatilhando de toda a família, né? Sim, a gente tem uma propriedade aqui que ela se tornou uma propriedade turística, então a princípio, a gente trabalhava somente com uva in natura, vendia uva no centro da cidade, vendia uva in natura, vendia supermercado. A partir do momento que a gente abriu as portas da propriedade para o consumidor, surgiu aí a demanda de um produto diferenciado, não só do suco, mas o vinho, geleia, aí os derivados da fruta, devido a principalmente os clientes solicitarem para nós. Como a gente trabalhava de forma artesanal, a nossa produção era pequena e era limitada dentro da propriedade. A partir daí a propriedade foi crescendo, a gente teve um pesqueiro, do pesqueiro surgiu um restaurante, hoje já temos 2 restaurantes aqui dentro da propriedade, e a demanda pelo suco, principalmente, no restaurante foi muito grande. Então, a gente pensou, para a gente poder vender esse suco que o cliente consome aqui numa feira da uva, por exemplo, a gente não poderia, porque é um suco artesanal, não tem o processo de registro, que impediria a gente vender ele fora da propriedade. A partir daí, então, surgiu, como teve essa demanda, a gente pensou, por que não, então, regularizar, fazer um local próprio para a produção não só do suco, mas do vinho também. A partir daí, então, veio a ideia da gente construir a vinícola que nós temos hoje, a vinícola familiar. Vocês fizeram com recursos próprios? Sim, foi todo com recursos próprios e com o passar do tempo, a gente foi evoluindo os processos, a gente foi atrás de tecnologias aí que atendessem essa escala familiar, mas que fosse aí viável para nós e todo com recurso próprio mesmo. A gente foi aos pouquinhos, foi construindo esse empreendimento. Nós conversamos com o seu pai, mas você lembra para nós aqui o tamanho da área e quais são as outras atividades que vocês fazem além do turismo rural aqui dentro da propriedade? Isso, a área total hoje tem cerca de 18 alqueires. Então, para a gente sobreviver de uma monocultura, uma soja, por exemplo, temos praticamente 4 famílias que residem aqui, seriam os irmãos e pai dentro da propriedade, seria inviável. Então a gente tem que diversificar a atividade. Então hoje nós temos a uva, nós temos um pouco de
lavoura de soja, nós temos turismo, pesqueiro, temos restaurante, todo dentro da propriedade que diversifica essa produção durante o ano todo e consegue nos manter aqui viavelmente com recurso dentro da propriedade. Aqui também vocês têm uma pegada de sustentabilidade, porque vocês já colocaram aqui adubação orgânica através dos bagaços que sobram do esmagamento da uva, energia solar. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente sempre procura estar mais próximo aí do que é correto para o meio ambiente. Então a adubação orgânica já vem desde o tempo do meu avô. Nas parreiras a gente utiliza muito composto de aviário, nas covas, principalmente quando a gente planta uva. Ela gosta muito da adubação orgânica, até porque a adubação química muitas vezes causa excesso no solo e a uva não gosta muito de excesso, ela gosta de uma adubação bem equilibrada. E a adubação orgânica ela se mantém ao longo do tempo, então a gente consegue uma boa produtividade. A partir daí também já temos hoje a questão da energia solar, como a gente já tem uma demanda aí um pouquinho maior de energia, por que não aproveitar essa disponibilidade que a gente tem aqui na propriedade. Além de todas essas atividades aqui dentro da propriedade rural de vocês, a gente percebe que o fluxo de pessoas é muito grande, não só para comprar aqui a uva in natura, mas também depois para as outras atividades aqui, pesca e pague e outras coisas que vocês oferecem, né? Sim, como a gente já tem essa diversidade aí de atividades na propriedade, a gente já está ficando conhecido no município, né? E principalmente não só no município, mas até municípios vizinhos, o pessoal já vem, principalmente no período de férias, há um aumento do público aqui na propriedade. Então a gente tem que ter essa atividade para esse público fazer. Então, como um restaurante, a pessoa quer pescar, quer consumir uma uva. Então tudo tem que ter essa atividade na propriedade para que o consumidor permaneça o máximo de tempo que possível no local. Marcelo, em relação à produtividade, né? Você pode explicar para nós um pouquinho quantos litros vocês conseguem fazer de suco, de vinho e os diversos tipos de vinhos que vocês têm aqui? Bom, a gente está com a vinícola então faz 2 anos regularizada, então ainda estamos com uma produção crescente, ela está pequena ainda, a gente trabalha em cerca aí de 6 a 7 mil litros de vinho por ano e nessa faixa também a questão do suco de uva. A meta é nós chegar até uns 10 mil litros, 20 mil litros de suco, aí no máximo 20 mil litros de vinho, aí que seria o limite que a gente pode produzir. Hoje está nessa faixa de 6 aí, mil litros, tanto vinho quanto suco. Marcelo, logo nós teremos aí a Fesuva, né? Ela é importante para todo o processo aqui da região dos Campos Gerais. Como que você vê o trabalho da Fesuva? Sim, o período de comercialização da uva ele é muito curto, a gente tem uma grande produção e um pequeno período de colheita, seria de 30 a 45 dias para a gente poder comercializar toda essa produção que a gente tem, que a gente cultivou durante o ano todo. E a gente corre durante esse processo problemas, perigo de perder pelo clima, excesso de chuvas. Quando chove, por exemplo, o cliente não vem até a chácara porque já é uma área mais retirada. Também a uva começa a estragar na planta por causa do excesso de chuvas que a gente viu. Então a gente tem que comercializar o mais rápido possível essa produção. Então a gente precisa de um auxílio. A festa da uva vem ser um auxílio pra gente. Tanto é que ela já está na 42ª edição, vem desde o tempo do meu avô, que eu já plantava. Então ela é um auxílio pra gente conseguir comercializar o mais rápido possível essa produção e também, como é um local mais central na cidade, o público que não tem acesso, às vezes não consegue vir na propriedade, ele tem acesso a um local mais próximo dele, dessa uva. Não só nossa, mas de todos os produtores da região. Ele também pode conhecer os produtores da região, que estão expostos lá, além de produtores de derivados também. A gente não tem somente uva na feira, a gente tem a feira gastronômica, a gente tem o pessoal do artesanato, pessoal diversos lá que produzem e expõem seus produtos nessa feira. Qual a expectativa de vendas para a feira? Esperamos aí poder comercializar aqui da nossa propriedade em torno de 10 a 15 toneladas durante esses 2 finais de semana da feira. Mais que um negócio, a viticultura é uma arte que a Vitinícola Suzin vem dominando. Sob a liderança do agrônomo Marcelo e seus irmãos, a propriedade cultiva uvas com todo cuidado, transformando-as em sucos e vinhos únicos, frutos de um processo artesanal que valoriza a tradição e a experiência de gerações. A seguir, acompanhamos os detalhes desse ciclo que transforma uvas em verdadeiras obras de arte, envasadas em garrafas em formas de suco ou vinho. Marcelo, nesse momento, o que você vai fazer? Qual tipo de uva é essa e qual a sua destinação? Bom, aqui a gente está num parreiral de uva Bordeaux, que é essa uva mais escurinha que a gente vê aqui. E ela é destinada principalmente para a gente elaborar o suco de uva integral e o vinho tinto.
Então aqui é uma uva com essa finalidade, ela não é tão própria para consumo, mas sim para fazer o suco e o vinho. Também a geleia, o pessoal gosta para fazer o cookie de uva, então essa é a variedade ideal para isso, que seria a uva Bordeaux. Tá? Quantos quilos de uva precisa aqui para fazer um litro de vinho ou um litro de suco? Isso, 1 litro de suco a gente é aproximadamente 1,5 kg, 1,8 kg, dependendo aí do estado da uva, para fazer 1 litro de suco. E o vinho também é nessa faixa mais ou menos aí que demanda, né? Para sair 1 litro de vinho nessa faixa de 1,6 kg até 1,8 kg de uva. E qual que é o procedimento aqui na hora de fazer a colheita? Bom, a gente tem que primeiramente observar o ponto ideal de colheita, né? Aqui na variedade de Bordeaux, ou você pega e experimenta ela para medir o açúcar dela, ver se ela está doce, ou com aparelhos específicos para isso. A gente pode medir o açúcar com um aparelhinho. Mas como a gente já tem a prática de anos, aí simplesmente você vem dar uma apertadinha nela, ela está meio murchinha. Uma uva mais verdinha, ela já é mais durinha, então você já consegue ter esse primeiro sinal de que ela está madura. Pela aparência dela, ela está bem coloração uniforme. E aí, em último caso, você pega uma e prova para ver se ela está doce, né? No caso, ela está no ponto. Então isso é um diferencial aqui, porque a colheita das uvas que vão tanto para vinho quanto para os sucos, elas são realmente escolhidas a dedo, podemos dizer assim? Sim, a gente faz toda a seleção manual, a colheita é manual. Então você vem, se ela estiver no ponto de maturação, você vem e colhe. Ao ponto de uma estiver meio verde, não estiver bem no ponto, você deixa ela até ela atingir o ponto de maturação ideal. Então um pé de uva aqui, na verdade, ele passa por mais de uma colheita? Sim, a gente passa 5, 6 vezes fazendo a colheita e só vai colhendo aquelas que realmente estão no ponto. Isso tudo para que você tenha lá na frente um produto diferenciado? Sim, daí você tem um produto de extrema qualidade, né? Você tem aquele teor de açúcar padrão, tanto para a indústria quanto para consumo in natura. A colheita é feita através desse processo, várias passadas, a gente não colhe numa vez só com uma outra cultura, que é com grãos, por exemplo, você tem a colheita de uma vez só. Ó, aqui no caso desse, ele não está no ponto de colheita ainda, a gente observa que tem alguns grãos que estão com coloração mais clara, então ele vai ficar aqui para uma outra passada, no futuro a gente vem e colhe ele. A gente vai colher esse daqui, que está no ponto aqui para a colheita. Vai colocando na caixa de colheita. Daí daqui, depois ele vai para o beneficiamento. Então aqui a gente observa que eles estão no ponto de colheita. A gente seleciona eles e vai acondicionando ele na caixa para depois ir para o beneficiamento. Marcelo, nesse processo aqui da colheita das uvas, ele é feito de que forma? É feito com a família? Vocês têm funcionários temporários? Bom, até o momento da colheita a gente trabalha só com mão de obra familiar. Agora, como o período da colheita a gente tem uma grande produção, um período curto, a gente precisa de mão de obra externa. Então a gente faz a contratação temporária agora durante a colheita. Todo o restante do ano as operações são feitas só com a família. Marcelo, em relação ao manejo aqui, né? Porque quando que se começa a fazer o trabalho, né? Hoje nós estamos aqui colhendo os frutos, né? Sim. Quando começam os trabalhos aí para que a gente possa ter a safra de uva, tanto para vinho, suco ou consumo dela em natura. E como é o procedimento que você adota aqui no seu parreiral? Bom, a gente tem trabalho aqui no parreiral, a gente pensa que só agora na colheita, não, mas a gente tem trabalho durante o ano todo. Começa um pouquinho antes do inverno ali, né? Antes da poda, seria o mês de maio, abril, a gente já começa a fazer alguma adubação, principalmente adubação orgânica, nesse período que a uva está em repouso. A gente aproveita e faz uma cobertura com composto orgânico nesta época. Após isso, a gente faz a poda no inverno, que seria você diminuir os ramos, ela ainda sem as folhas, né? A gente vai selecionar só os ramos que a gente quer para a produção, e a partir daí ela vai, no mês de agosto, final de agosto para setembro, ela começa a brotação. A partir daí a gente tem o manejo dela aí, conforme as etapas. A gente também tem o trabalho de capina, que a gente faz através das roçadas, a gente mantém a entrelinha sempre roçada, procura evitar o mínimo uso de produtos químicos para controle tanto de plantas daninhas ou até de pragas. Então normalmente a gente prefere a capina mecânica. E aí tem outros trabalhos manuais, como desfolha, a gente faz as podas verdes, despontes, tudo isso são trabalhos manuais que a gente vai fazer até o período que a gente for colher, que seria agora, mês de janeiro, a colheita da uva. Marcelo, aqui nós estamos no parreiral de uvas Niágara.
Você pode explicar um pouco para nós o diferencial de uma da outra pela sua condução, porque a gente percebe que ela é um pouco mais baixa, formato Y. Pode explicar um pouco o detalhe disso e por quê? Isso, aqui a gente tem uma uva Niagara que a destinação dela é para consumo, então a uva de mesa que a gente chama. Então aqui o pessoal está fazendo a colheita, né? E ela é nesse sistema justamente para facilitar o manejo, então a gente tem uma produção mais uniforme. Então se observar ali na frente, a gente vai ver que ela está toda, a produção concentra-se nessa região aqui. Então facilita a colheita, a gente tem uma altura aqui, onde a gente tem uma ergonomia boa para colher. E ela produz aqui uma uva de excelente qualidade nesse sistema. Marcelo, então esse tipo de condução ele facilita mais o trabalho manual? Isso, então aqui vocês podem observar a altura que as uvas estão e elas estão todas em uma única camada. Olha. Então a uva apresenta uma qualidade excelente aqui nesse sistema, ela não fica no meio das folhas, então ela fica protegida do sol e também a facilidade do manejo. A gente fica com a uva toda ao alcance da mão, então para a gente colher, ó, ela fica toda aí ao alcance da mão e facilita, a gente trabalha numa postura reta, não tem problema na colheita, facilita bastante o trabalho manual. Então, você pode explicar para nós agora qual que é o processo depois da uva colhida, como é que fazemos aí o suco e o vinho? Isso, após elas colhidas e selecionadas, a gente vai fazer o desengace. O que seria o desengace? Seria separar os grãos do engaço, que seria o talinho da uva, né? Então vai retirar, moer a uva e acondicionar ela na usina que faz o suco, né? Para isso a gente utiliza esse equipamento, que a gente chama de desengaçadeira. A desengaçadeira, a gente vai jogar a uva aqui, liga, e a partir daí ela separa os grãos do engaço, do talo da uva, moe e direciona através de uma bomba para a usina que fabrica o suco, né? Marcelo, depois da uva desengaçada, qual é o procedimento agora nessa panela de pressão? Isso. Após então ela desengaçada, ela é condicionada somente as bagas da uva moídas aqui dentro deste tanque, e a partir daqui ele vai sofrer um processo de aquecimento e através de enzimas vai extrair cor do suco e aromas e vai chegar até uma temperatura de 80 graus. Quando chegar em torno de 80 graus, a gente vai fazer o processo de pasteurização e engarrafamento do suco que já estará pronto a partir daí. Por isso que vocês monitoram todos esses passos através desses painéis? Isso, aqui a gente tem um painel onde ele controla a temperatura tanto do produto quanto do aquecimento. Agora ele está em torno de 60 graus, quando ele atingir 80 graus, a gente vai fazer o processo de pasteurização e invase desse suco. Bom, aqui ele está envasando o suco a 80 graus, então veio da usina lá fora. A gente faz o fechamento da garrafa e coloca ele na posição horizontal para esterilizar. O próprio suco vai esterilizar a tampa que a gente coloca aqui. Mas ela está a 80 graus, 83 graus a temperatura na hora do envase. Aqui ele vai ficar por 24 horas nessa posição até esfriar a garrafa. Aqui a gente coloca ele aqui. Marcelo, depois que o suco descansou lá, que esterilizou a tampa, ele vem para cá por quê? Bom, aqui a gente deixa ele pelo menos uma semana, ele em quarentena, para caso haja algum problema de vedação ou o suco não seja bem esterilizado, ele pode ocorrer o risco da garrafa querer fermentar o suco e a garrafa explodir, estourar. Então, para que não ocorra isso na casa do consumidor, ele fica em quarentena durante uma semana, para caso alguma delas der problema, o problema ocorre aqui e a gente separa do lote. Então aqui é separado por lotes, depois de uma semana ele em quarentena, ele já está pronto para o consumo. Marcelo, depois de passar a quarentena, como é que é feita a rotulagem? Bom, então a gente já tem o suco pronto para consumo, então o próximo passo é a gente rotular ele para poder comercializar. Então a gente tem auxílio aqui dessa máquina, então a gente imprime o lote e a data de fabricação dele, e a partir daqui a gente faz o processo de rotulagem. Então aqui já saiu o produto rotulado com o lote e a data de fabricação dele. Está pronto para comercialização.
Em relação à validade, quanto tempo fica de validade lá na casa do consumidor? Bom, o suco, desde que esteja fechado, como saiu daqui, ele tem a validade de até 2 anos. A partir do momento que o consumidor abriu ele perde a pasteurização, então ele tem que consumir em até 1 semana e, de preferência, armazenar na geladeira. Marcelo, você pode explicar para nós agora como é que é o processo do vinho, né? Que ele é um pouco diferente do suco. Sim, o vinho, até o momento do desengaço, o processo é semelhante ao do suco. A partir que a gente faz o desengaço, que é a separação das bagas da uva do engaço, do talo, ele é condicionado nesses tanques fermentadores, onde ele vai ficar fermentando, dependendo se for branco ou tinto, por até 5 dias. Após essa fermentação de 5 dias é separado, então a parte sólida ela boia e a gente retira somente o líquido pela parte de baixo do tanque. A partir que você retirou a parte líquida do tanque, você trasfega ele para outro recipiente que fica lá no interior da vinícola. Marcelo, depois do processo onde houve a separação, qual é a sequência? Então, depois que ele foi separado a parte sólida da parte líquida no tanque fermentador, ele é trasfegado para esses outros tanques fermentadores, onde somente o líquido ele vai terminar seu processo de fermentação. Então, aqui temos um vinho que está ocorrendo esse processo e o processo de fermentação ele libera gás carbônico. Então, a gente tem aqui aí uma garrafa para não ocorrer a entrada de ar externo para dentro do vinho e aqui onde se observa a saída do gás proveniente da fermentação. Marcelo, aqui vocês produzem 2 tipos de vinhos. Pode explicar um pouco a diferença de um para o outro? Sim, a gente tem tanto o vinho branco, o vinho tinto e também o vinho rosé aqui na propriedade. O processo de produção deles é um pouco diferente. No caso da fermentação do vinho branco, ela é mais rápida. Aí a partir que ele encerrou a fermentação alcoólica, ele já pode ser filtrado e envasado para a venda. Já o vinho tinto, ele precisa descansar por um tempo maior. Ele vai ocorrer outra fermentação, vai sedimentar todos os resíduos durante o tanque. Normalmente a gente costuma dizer que ele precisa passar por um período de frio. Normalmente o pessoal envasa o vinho tinto próximo ao inverno, porque o frio ajuda a sedimentar, principalmente os cristais, que são os ácidos da uva, eles vão formar cristais e com o frio vão decantar no fundo, que a gente chama da estabilização do vinho. A combinação de dedicação, manejo, cuidado e respeito ao tempo natural das videiras faz da Vitinícola Suzin um exemplo de experiência na produção. A cada garrafa de suco ou vinho, uma história de tradição, trabalho familiar e compromisso com a qualidade ganha vida.